Olá! Hoje tem um texto para você que, assim como eu, gosta de meditar ouvindo um conhecimento mais profundo, ou se você gosta de se deitar para dormir ouvindo uma palestra, alguma coisa consistente. Então, esse texto aqui é para você. Aqui tem um aprendizado para quem quiser saber um pouquinho mais também sobre meditação e budismo, ok? Recomendo. Vamos lá. Que você tenha uma boa experiência. Um conceito básico no budismo tibetano é o de que possuir uma vida humana com capacidade de reflexão já é um privilégio raro. Não se trata de valorizar a humanidade de forma romântica, mas de reconhecer que temos a capacidade de compreender a mente, temos discernimento para identificar sofrimento e suas causas, temos liberdade para praticar, escolher e transformar hábitos e temos inteligência para direcionar nossa própria evolução. Sojal Rinpoche explica que a vida humana é como um intervalo curto entre longas sequências de inconsciência. É um intervalo no qual podemos desenvolver sabedoria e clareza. Se perdemos essa oportunidade, ela não é facilmente recuperada. O Dalai Lama reforça isso ao afirmar que é justamente porque a vida é impermanente e incerta que o treinamento mental se torna urgente. As tradições deixam claro: não começamos a buscar um caminho espiritual porque estamos confortáveis, mas porque reconhecemos o sofrimento. O sofrimento humano se manifesta de várias formas: ansiedade, insatisfação crônica, raiva, ressentimento, apego, medo da mudança, medo da perda, vazio existencial. Segundo Mathieu Ricard, a mente comum oscila entre atração, aversão e indiferença, três forças que moldam constantemente nosso estado emocional. A meditação surge como resposta porque oferece algo que poucos caminhos oferecem, um método direto para observar e transformar os padrões que geram sofrimento. O Goenka resume com extrema simplicidade: o sofrimento é um produto da mente, e aquilo que a mente produz, a mente pode desfazer. Antes de falar sobre iluminação, é importante entender a mente cotidiana, a mente comum. Ela reage de forma automática, ela cria expectativas irreais, se perde em histórias internas, se distrai com facilidade, fica presa em emoções intensas, fica vulnerável a estímulos externos. O Dalai Lama aponta que uma mente assim não é má, apenas não é educada. Da mesma forma que treinamos o corpo para ter saúde física, precisamos treinar a mente para ter saúde emocional. Sem treinamento mental, a mente cria sofrimento a partir de qualquer situação. É por isso que, mesmo quando alcançamos objetivos externos, o bem-estar interno parece instável. A meditação, especialmente nas tradições tibetanas e na Vipassana de Goenka, é um treinamento sistemático para observar a mente e dissolver padrões inconscientes. Ela não é crença, não é filosofia e não é teoria. É um exercício de percepção, um treinamento contínuo que fortalece a atenção, clareza, estabilidade emocional, compaixão, equanimidade, sabedoria prática. Mathieu Ricard chama isso de treinar o músculo da consciência. E Goenka descreve a meditação como uma ciência de experiência direta. Observe o que realmente acontece no corpo e na mente, momento a momento. E por que começar nesta vida? O motivo mais simples é porque nossos padrões mentais não desaparecem com a morte. Eles continuam e eles retornam. Sojal Rinpoche afirma que a consciência leva adiante seus hábitos, tendências e níveis de clareza. Ou seja, uma mente reativa reaparece reativa, uma mente confusa renasce confusa, uma mente disciplinada renasce disciplinada,
Uma mente compassiva renasce com facilidade para a compaixão. E uma mente que trilha o caminho da luz renasce com proximidade à luz. Iniciar a prática nesta vida é acelerar estágios que, inevitavelmente, precisarão ser percorridos em algum momento da sua jornada espiritual. Quanto antes começamos, mais leve se torna o caminho futuro. O Buda foi muito claro. A iluminação é um processo gradual para a maioria das pessoas. Ela nasce de vidas éticas, vidas de meditação, vidas de sabedoria, vidas de compaixão, vidas de disciplina e autocultivo. Nada disso se perde. Sogyal Rinpoche diz que a iluminação é como abrir um cofre que tem muitas fechaduras. Cada vida abre uma delas. Uma vida inteira dedicada ao bem e à clareza pode abrir várias. Uma vida vivida sem consciência mantém o cofre fechado. O Dalai Lama reforça que o progresso espiritual não é linear e não é imediato. Ele depende do esforço acumulado. E Goenka, mais direto, diz: cada respiração consciente nesta vida encurta o caminho da próxima. A prática meditativa tem um impacto profundo, porque atua nas raízes psicológicas e emocionais do sofrimento. Ela faz isso de 3 formas. Ajuda a ver o que está acontecendo realmente, interrompe o ciclo de reatividade e estabelece estabilidade mental. Vamos ver como ajuda a ver o que está acontecendo realmente. Em vez de reagir automaticamente, você percebe os sentimentos surgindo. Você percebe quando está com raiva, estou com medo, estou me comparando, estou criando histórias. E essa clareza já reduz uma boa parte do sofrimento. Interromper o ciclo da reatividade. O Goenka enfatiza que a maior parte da dor emocional é criada pela reação automática às sensações corporais. Quando aprendemos a observar sem reagir, quebramos o elo entre sensação e sofrimento. E o terceiro, que estabelece estabilidade mental. A mente treinada perde menos energia com ruminação, antecipação, lembranças dolorosas, comparações e inseguranças. A estabilidade não significa ausência de problema, mas capacidade de lidar com eles de forma madura. Um ponto central tanto do Dalai Lama quanto de Matthieu Ricard é: felicidade não é emoção, é qualidade da mente. Ela nasce de autoconsciência, compaixão, sabedoria e equilíbrio emocional. A meditação trabalha diretamente essas qualidades. Por isso, os textos dizem que a meditação é o caminho mais curto até a felicidade verdadeira. Porque a felicidade, nesse contexto, é um estado de clareza e bem-estar interno e não uma explosão de alegria. O livro tibetano do Viver e do Morrer explica que a morte não é apenas o fim, mas o momento mais revelador que existe. É no momento da morte que todos os hábitos mentais se revelam, todos os medos se intensificam e todo treinamento espiritual é testado. Não é uma perspectiva punitiva, mas realista. A mente treinada enfrenta a morte com mais lucidez. A mente não treinada enfrenta a morte com confusão e apego. A meditação prepara o espírito para o processo de morrer, porque ensina a soltar, a observar, a lidar com a impermanência. Começar a meditar nesta vida reduz o peso de questões que poderiam se acumular por muitas existências. A prática enfraquece karmas antigos, dissolve padrões destrutivos, facilita renascimentos favoráveis, torna a mente mais lúcida e aproxima o espírito da compreensão da realidade. Goenka diz em suas palavras simples e diretas:
A prática de hoje liberta você de sofrimentos antigos que você nem sequer lembra que carrega. E liberta também as tendências que moldariam sofrimentos futuros. A prática espiritual não precisa de pressa, precisa de constância. O Dalai Lama lembra que pequenos progressos diários acumulados ao longo de décadas criam uma transformação real e estável. Matthieu Ricard diz que meditar é como irrigar uma planta. A água não produz resultado imediato, mas sustenta um crescimento constante. Sogyal Rinpoche reforça que pessoas que treinam hoje estarão naturalmente mais maduras em sua próxima existência. A evolução não volta atrás, ela sempre avança. Por que começar agora? Porque essa encarnação é uma oportunidade rara, porque o sofrimento pode ser transformado, porque a felicidade verdadeira exige treinamento, porque a mente não educada cria ciclos que se repetem, porque a morte é certa e imprevisível, porque o futuro da sua consciência, porque o futuro da sua consciência depende do que você cultiva agora. Porque a iluminação é um caminho longo e todo caminho longo precisa começar em algum ponto. E porque, se você está ouvindo ou lendo isso, talvez já tenha maturidade suficiente para dar esse passo. Meditar agora não é uma escolha aleatória, é uma decisão madura, é uma preparação profunda, é um compromisso com esta vida e com as próximas. É o início de um processo que continuará muito além do corpo físico. E você pode começar simplesmente sentando em silêncio e observando sua respiração. O caminho inteiro cabe neste primeiro gesto. Vamos praticar um pouquinho de meditação. Então, vamos ver do que esse pessoal está falando, né? Por que eu vou estar caminhando rumo à felicidade e menos sofrimento? Para mim, é porque você é a consciência que observa tudo o que acontece, mas você não é nem as injustiças que acontecem, nem os seus medos, nem suas inseguranças, nem o seu prazer. Você pode desfrutar disso, mas isso não é você, porque tudo é impermanente. Então, vamos fechar os olhos. Esse é o seu momento. Dê tempo ao seu corpo para ele tomar as respirações que precisa, para ele se desfazer das tensões desnecessárias. Ajuste-se na poltrona, na cadeira. A coluna ereta é desejável. Tenha em mente que você não procura nada, você apenas observa. E se os pensamentos vierem, se a sua mente se dispersar, isso é natural, você apenas traz a mente gentilmente para o momento presente, utilizando a respiração ou as sensações do corpo. Então comece observando o ar entrando nas narinas, saindo. Perceba se tem alguma diferença entre a temperatura que entra, a temperatura que sai. Perceba a sua barriga se movimentando, o peito se movimentando.
ou ausência de movimento nessas regiões. Permaneça percebendo o ar entrando, o seu corpo reagindo à respiração. Perceba se é uma respiração curta, se é uma respiração longa. Não altere o padrão respiratório. Esse é o momento de observar e permanecer equânime. Nada que acontece no seu corpo é bom ou ruim. Perceba o ar entrando e saindo, tocando nas narinas ou na parede do nariz. Se a mente se dispersar, você percebe e volta, sem fazer nenhum julgamento sobre você, nem sobre meditação. Você deixa o pensamento suspenso no ar e volta para o trabalho. Tente perceber o contato do ar saindo das narinas
e tocando na região acima da boca e abaixo do nariz. Quando você inspira e expira, o ar passa por essa região. Procure perceber esse contato. Permaneça consciente da respiração. Perceba se além de pensamentos surgem emoções, impaciência, desânimo, dúvidas. E tudo bem. Nada é bom ou ruim. Você observa e volta a perceber o movimento respiratório e o ar tocando na parede das narinas ou na região acima da boca, embaixo do nariz. Esse é um treinamento para deixar a sua mente mais focada, mais atenta. E é por onde começa o seu caminho de evolução.
Você está treinando para alterar circuitos sinápticos. Caso sinta algum desconforto no corpo, apenas perceba e traga a mente novamente, colocando atenção na respiração e no contato com a pele acima da boca. Perceba agora se há alguma sensação nesta região triangular, abaixo do nariz e acima da boca. Sensações como formigamento, contato do ar, coceiras, pontadas, sensações de expansão, ou pulsação, ou contração, sensação de assimetria, qualquer sensação sutil. Você explora esta região com a sua mente, desliza pedacinho por pedacinho desta região, procurando e observando, na verdade, observando se há sensações ou ausência de sensação.
Leve agora sua atenção para o seu olho direito. Apenas observe. Deslize sua atenção para o olho esquerdo. Observe o olho esquerdo, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma intenção e sem nenhum julgamento. Apenas observe o que se passa. Leve a sua atenção à boca. Observe lábio superior, lábio inferior.
Leve sua atenção para o ponto que fica entre as sobrancelhas. Perceba se há algo aí, sensações como formigamentos, pontadas, pressões, sensações de pulsar, arranhões, qualquer coisa. Mudanças de temperatura. Foque sua atenção agora no maxilar. Perceba, observe. Você pode observar por dentro ou pela pele. Observe da pele para dentro o que ocorre nesta região. Leve sua atenção ao queixo. Observe. Observe o que se passa na pele ou dentro da pele.
Leve sua atenção às orelhas. Perceba alterações. Perceba se há diferenças entre uma e outra. Perceba a temperatura, o contato com o ar, ou qualquer sensação sutil. As sensações sutis são importantes para sutilizar a percepção da mente. Percorra toda a extensão do couro cabeludo com a sua atenção. Deslize pedacinho por pedacinho do couro cabeludo com a sua atenção. Leve sua atenção para a garganta. Percorra a garganta com sua atenção. Observe. Perceba a região do pescoço. Deslize sua atenção pela região do pescoço, pedacinho por pedacinho da pele, percorrendo todo o pescoço com a sua atenção.
Eu vou ficando por aqui. Se você quiser continuar, vá percorrendo toda a região do seu corpo, ombros, os braços, antebraços, cotovelos, mãos, dedos das mãos, palma das mãos, a parte de cima das mãos, a região superior das costas, região média inferior das costas, glúteos, cintura, barriga, peito, região genital, coxas, joelho. Percorra o seu corpo com a sua atenção, buscando sensações sutis, de cima para baixo, depois de baixo para cima, ou faça de cima para baixo, recomece, de cima para baixo. Eu vou parando por aqui. Obrigada e até a próxima.